Então, hoje a gente vai dar início ao novo e último módulo do bimestre, que a gente no bimestre passado e nas aulas gravadas no site, eu encerrei com vocês com um trabalho, o último módulo. E hoje a gente vai dar início ao módulo final. Alguém poderia me lembrar o nome dos filos que a gente viu até agora? Que foram os que eu passei para o trabalho de vocês? Eu sei que vocês vão saber pelo menos o de vocês. Então vão dizendo aí. São 8. Eu sei, professor. Vai lá, vou falando. Pode dizer? Não tô entendendo. Moluscos que falaram? É. Tá. O que mais? 1. Equinodermos. 2. Bora lá, mais gente. Anelídeos. Anelídeos. São 8. Platelmintos. Plateumintos. Os mais simples Artrópodes. de todos. Artrópodes. Tem um que é o mais simples de todos. Qual é? E o nematóide também. Nematóides também. Faltam só 2. Os 2 mais simples que vocês estão lembrando. Os primeiros. Cnidários. E o mais simples de todos? Poríferos. Poríferos. Pronto. Então, agora eu quero que vocês me falem na ordem. Vamos ver se vocês sabem a ordem dos menos evoluídos aos mais evoluídos. Quem são os primeiros? Os principais são Os primeiros. Poríferos. Poríferos. É esse mesmo. Depois, vem quem? Que é um pouco mais evoluído que os poríferos. Cnidários. Isso. Depois a gente tem 3 que são bem parecidos. Nematódios. Professor? Aí tem 2 que são bem parecidos com o nematóide. Eles 3 são bem parecidos. Anelídeos. E por fim, Não sei o quê. Nematóide já foi. Não, peraí. Nematóide e nemateumintos é o mesmo. É porque tem nomes diferentes. Aí Equinodermos. Não. Platelmintos. Plateumintos. São os 3 mais parecidos. Aí agora a gente tem mais outros 3. Que eu sei, é o equinodermos. Não, é o equinodermos, os moluscos e artrópodes. Artrópodes. É esse mesmo. São os 3 mais evoluídos, são esses em comparação aos 8. Dos 8 filos, qual que tem mais organismos vivos na Terra? Dos 8, quem é que tem mais representantes? Poríferos. Não. Artrópodes. Artrópodes são os que têm mais representantes. Eles têm mais animais dentro do filo dos artrópodes do que em comparação aos outros filos. Quem é que está dentro dos artrópodes? Aranhas, baratas, Aracnídeos, formigas. Também entram seres aquáticos, como camarão, lagosta, siri. Caranguejo, né? Então, por conta disso, de ter tanto muitos seres terrestres quanto seres aquáticos, os artrópodes eles têm uma quantidade muito grande de indivíduos que pertencem a esse filo, o filo dos artrópodes. Depois que a gente viu esses 8 filos, né, que foi o que a gente viu nessa ordem que vocês falaram, que a gente tem os poríferos como os mais simples, que é o exemplo das esponjas do mar, os quinidários, que vem em segundo lugar, que são as águas-vivas, e os pólipos, que são aqueles que são fixados na terra. Depois a gente tem aqueles bem parecidos, que são as minhocas, né, que é os anelídeos, porque eles têm o corpo em formato de anéis, os nematóides, porque eles têm um corpo em formato de tubo, e os plateumintos, que têm um corpo achatado, como as planárias. Depois a gente tem os 3 um pouquinho mais evoluídos, que são os moluscos, que têm corpo mole, e normalmente, nem sempre, mas normalmente encontrados com uma concha ou com alguma casa externa, como os caracóis, mas também está inserido nos moluscos as ostras, porque ela tem aquela casca dura, mas dentro é mole. Aí a gente tem
equinodermos, que são representados pelas estrelas do mar, pela bolacha da praia, pelo ouriço do mar. E, por fim, a gente tem os artrópodes, que aí as representantes são maiores, né? Formiga, barata, os insetos, besouro e alguns crustáceos, como o camarão, o caranguejo, o siri. Passando esses 8 filos, a gente tem um filo que é o filo que nós estamos inseridos, que são os filos dos cordados, que é o que a gente vai ver nesse módulo. Foi um módulo todo separado apenas para falar dos filos dos cordados, porque é a partir dos filos dos cordados que a gente fala dos organismos vertebrados. Todos esses 8 filos, eles são de organismos invertebrados. O que quer dizer um organismo vertebrado ou invertebrado? É que ele não tem ou tem o quê? Possui ossos. Os invertebrados são os que não têm ossos, os vertebrados têm ossos. Tá. Ossos tá certo falar, mas tem uma palavrinha mais específica para dizer quando é vertebrado ou invertebrado, que o próprio nome já diz. É alguém que tem... É o que tem vértebra e o que não tem vértebra. Isso. É mais fácil vocês falarem isso. Não que o osso esteja errado, porque não tá, mas é porque, às vezes, quando você vai falar osso pode ser que você confunda e fale que tem esqueleto e não tem esqueleto. E aí, os outros animais, ele tem esqueleto, por exemplo, o artrópode. O caranguejo, por exemplo, aquela casca dura do caranguejo é chamado de esqueleto, mas é chamado de exoesqueleto, porque fica por fora do corpo. Então, é mais simples quando falar de vertebrados ou invertebrados, é que invertebrados não têm coluna vertebral ou vértebras, e os vertebrados é que têm. Invertebrados não têm. Vertebrados têm coluna vertebral, que é, no caso, a nossa coluna que os animais vertebrados têm. E essa coluna, ela vem a partir de uma notocorda. Por isso que nós estamos inseridos dentro do filo dos cordados, por conta dessa coluna primitiva que desenvolve-se na coluna óssea que a gente tem. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre animais cordados, protocordados e craniados, que são animais que têm crânio, como o nosso, que é separado do corpo. Então, aqui, iniciando aqui do que trata-se o módulo, pertencemos ao filo Chordata, que reúne animais cujo embrião apresenta notocorda, ou também chamado de corda dorsal, que é um bastão celular maciço e semi-rígido situado sob o tubo nervoso. A notocorda define o eixo corporal e dá sustentação à musculatura e ao sistema nervoso durante o desenvolvimento embrionário. Nós e os outros cordados, como assídeas, anfíoxos, agnatos, peixes, anfíbios, répteis e demais mamíferos, tivemos um ancestral em comum no passado, do qual herdamos a notocorda e outras características típicas do filo. Então, o grupo cordados, o filo dos cordados, ele é estudado separado dos outros filos, porque a gente tem uma quantidade muito grande de representantes, até mais do que os artrópodes, sim, em relação às divisões, e aí a gente estuda cada uma delas, que entra os mamíferos, os répteis, as aves, os peixes, e cada um tem suas características específicas. Na maioria das espécies atuais de cordados, a notocorda embrionária desaparece durante o desenvolvimento e em seu lugar surge a coluna vertebral e o crânio. Alguns cordados não têm crânio nem vértebras e por isso são considerados cordados primitivos. É aí onde entram os protocordados, que eles não são vertebrados. Eles são protocordados, pois eles não têm vértebra. A notocorda deles não se desenvolveu em uma vértebra como a gente se desenvolveu. As pesquisas genômicas têm ajudado os cientistas a elucidar os intricados caminhos da evolução dos grandes grupos de seres vivos. Um exemplo é o trabalho assinado por mais de 40 pesquisadores de várias nacionalidades, que foi publicado em 2008, que traz de volta à cena um representante do reino animal, o anfíoxo, que é um cefalocordado. Embora poucos observados na natureza, os anfíoxos são bem conhecidos à maioria dos estudantes de biologia por apresentarem um padrão bastante didático de desenvolvimento embrionário que a gente vai ver sobre ele. O anfíoxo foi considerado por alguns cientistas no século passado um vertebrado degenerado, pois ele teria perdido o esqueleto craniano e vertebral. Entretanto, na época, alguns estudiosos já defendiam que as características dos cefalocordados refletem sua origem remota dentro do grupo.
As análises e comparações dos genomas de tunicados e craniados com o uso de cefalocordados mostram que eles constituem uma mesma linha genética, de mesmo conhecimento. Então, a gente vai iniciar com características gerais sobre os cordados, onde nós estamos inseridos. Primeiro, o filo cordata, que no português virou cordados, significa corda. Compreende cerca de 62 mil espécies e são distribuídas em 3 subfilos. A gente tem o filo cordados, e aí divide em 3 subfilos, que são tunicata ou urocordata, com aproximadamente 3 mil espécies, cefalocordados, com cerca de 30 espécies, e craniata, com aproximadamente 58 mil espécies, que é onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos dentro do craniata, que são os craniados, pois a gente possui crânio. Os tunicados e cefalocordados são reunidos sobre designação de protocordados, que significa primitivos. Eles consideram traços primitivos do filo como se fossem dos primeiros organismos cordados que existiram. Os cordados, cujos representantes mais conhecidos são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, são animais triblásticos, celomados, deuterostômios, metamerizados, com simetria bilateral e sistema digestivo completo. Bora lá para esses termos aqui. Alguém lembra que a gente falou isso no vídeo chamada, que eu expliquei para vocês o que significa triblásticos? Esse primeiro termo, bem aqui, ó. Triblásticos. O que é que tem a ver? Não o que significa, mas tem relação com o quê? Que a gente falou. Lá no embrião, é a formação do que da gente? Tem Tecido. tecido. E quando eu falo triblástico, são quantos? 3. 3. Então a gente tem 3 folhetos para a formação de um tecido. Alguém lembra o nome desses 3 folhetos? Eu vou dar uma dica aqui que termina com derme. Então vai ter derme, não sei o que, derme. Alguém lembra? O de dentro, do meio e o de fora? Ectoderme, Eu sei, mesoderme e professor. endoderme. Ah, Ó, ectoderme é o de quê? Ecto. Refere-se ao quê? Se eu tenho um ecto, meso e endo. Ecto vai ser de quê? Ecto, endo. Meso. Ecto vai ser de fora, endo de dentro e meso do meio. Então, triblásticos, a gente tem 3 folhetos germinativos, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Celomados é relacionado à cavidade corporal. A cavidade corporal dos cordados ela é verdadeira, eles são celomados. O que é ser celomados? É que tem cavidades onde ficam os nossos órgãos, que é a nossa cavidade torácica, a nossa cavidade abdominal. Depois eu tenho deuterostômios. Existem deuterostomados e protostomados. Alguém lembra a diferença? Um deles surge primeiro a boca e depois o ânus. E o outro surge primeiro o ânus e depois a boca. Nos nossos casos, nós somos deuterostomados. Surge primeiro o ânus e depois a boca. Por quê? Porque nessa organização, nessa ordem, o nosso sistema digestório se torna mais desenvolvido. Então, nós somos deuterostomados. Metamerizados, nós temos metâmeros. Metâmeros são a mesma coisa de divisões. Então, nós somos divididos. Como assim? Essa metamerização, ser metamerizado, foi uma evolução que aconteceu por conta da gente perder membros e não sentir falta deles, no sentido de não morrer por causa deles. Então, nós somos todos metamerizados. Aqui é um metâmero, essa pontinha, essa outra é um outro metâmero, esse aqui é outro metâmero. Aí a gente tem outro metâmero aqui, outro metâmero no cotovelo, outro metâmero no ombro. Então, se a gente perder a ponta do dedo, a metade do dedo, o dedo completo, a mão, o cotovelo ou o ombro, a gente não morre. Pois eles são, querendo ou não, de certa forma, individualizados. Isso são os metâmeros. Então, a gente tem outro E o rim, metâmero... professor? Oi? O rim. Não desliga teu microfone logo. Fala, espera um pouquinho que eu não te entendi. O rim, se tirar, o cara ainda fica vivo, né? O cara tem 2. O rim, sim. Aí o rim, principalmente por conta da quantidade.
que é ST2, mas o fígado também pode tirar um pedaço, porque o nosso fígado ele se regenera, ele cresce de novo. Então, o rim, o fígado, o pulmão, a gente também pode doar um pulmão. Se a gente pode ficar só com o pulmão, se tiver algum problema, não é nem que possa doar, se você tiver com o pulmão sem funcionar, aí eles podem tirar você sobreviver só com um dos pulmões, apesar de você não ter uma respiração completa. Mas os rins, o pulmão, então, esses pedaços que a gente consegue tirar dos nossos membros são chamados de metâmeros, porque a gente pode perdê-los, mesmo assim continuar vivos. Diferente de animais antigamente, que os animais que não tinham metâmeros, na hora que dividia, eles morriam porque iam saindo tudo que tinha no interior do corpo deles. E a outra característica que nós temos é que nós temos simetria bilateral. E a simetria bilateral, que é o corte superior e inferior, se eu cortar de cima para baixo, eu vou ter que esse meu lado, tem simetria com esse meu outro lado. Desse lado eu tenho uma sobrancelha, desse lado eu também tenho um olho. Metade da narina, metade da narina, metade da boca, metade da boca, orelha. Então, esse padrão lateral é chamado de simetria bilateral. E nós temos sistema digestivo completo e fechado, né? A gente mastiga pela boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e canal retal e ânus. Então, a gente tem um sistema completo digestivo. A maioria das espécies tem endoesqueleto, nosso esqueleto fica por dentro da pele. O nosso sistema circulatório é fechado e possui um coração ventral. Se o sistema circulatório é fechado, a gente não derrama sangue pelo corpo. É sempre dentro das veias e dentro das artérias. Se o sangue sair para fora das veias e das artérias, a gente tem hemorragia. Então, nosso sistema é fechado. E aí a gente também tem um coração ventral, que é um coração que possui 4 cavidades. O nosso coração possui 2 ventrículos e 2 átrios. O que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui, né? Aí eu vou ter o meu coração, que ele tem mais ou menos um formato oval. Né? O nosso coração tem mais ou menos este formatinho aqui. E esse formato é dividido em 4 cavidades. Essas 4 cavidades, essas 2 de cima são os átrios e essas 2 de baixo são os ventrículos. Eles são responsáveis pela pulsação do coração. Então, o coração ele aperta aqui, folga aqui, aperta aqui, folga aqui e fica nesse batimento, né? Aperta, folga, fica trocando, são os pulsos do nosso coração para poder bombear para todo o nosso organismo. Além dessas características, muitas delas também presentes em animais de outros filos. Os cordados apresentam características exclusivas, as quais são particularmente evidentes durante o desenvolvimento embrionário. Tubo nervoso dorsal, que é o nosso tubo que fica na coluna vertebral, notocorda do desenvolvimento embrionário, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Nós tínhamos, no caso, e temos durante o processo de desenvolvimento, uma cauda pós-anal, que é o que, depois do desenvolvimento, chamamos de cóccix, que é a ponta final da coluna vertebral, que fica já no final da nossa lombar. Então, essa cauda pós-anal, ela existe ainda no desenvolvimento embrionário e depois ela é fechada por músculos e gordura e a gente some. Mas alguns organismos vivos, mamíferos, têm a cauda pós-anal desenvolvida, como é o caso de gatos, cachorros, ratos, eles têm a cauda pós-anal desenvolvida. Durante o início do desenvolvimento embrionário dos cordados e ectoderma da região dorsal do embrião, a região dorsal do embrião dobra-se e forma um tubo, que é chamado tubo nervoso ou neural, do qual se origina o sistema nervoso. O fato de apresentarem tubo nervoso dorsal diferencia os cordados de todos os outros animais. Nos invertebrados, o sistema nervoso é constituído por cordões nervosos maciços localizados na região ventral do corpo. A notocorda, então, só uma característica. Nos invertebrados, o sistema é constituído por cordões localizados na região ventral, na parte de baixo, né, que seria dos animais que são na horizontal, e no nosso é na parte dorsal, que é a parte de trás. Então, para poder identificar o que é ventral, o que é dorsal, ventral é sempre relacionado ao ventre, e ventre é relacionado à gravidez, né? Eu estou com um filho no ventre, quando a mãe fala. Então, ventre é frente. E quando eu falo dorso, é costa. Então, nos animais invertebrados,
o sistema nervoso está mais direcionado à parte ventral e nos organismos vertebrados, que somos nós, está mais na parte dorsal, que é a costa. A notocorda é um bastão firme e flexível que se forma no dorso do embrião dos cordados, entre o tubo nervoso e o tubo digestivo. O termo cordado refere-se exatamente à presença dessa estrutura, também chamada de corda dorsal. A notocorda origina-se da diferenciação do mesoderme e constitui-se de células grandes envoltas por uma baía de tecido conjuntivo, que a gente vai ver um pouco mais sobre neurônios mais à frente. Os embriões dos cordados desenvolvem uma série de fendas dos dois lados da faringe, que são chamadas de fendas faríngeas ou branquiais. Nos cordados aquáticos, o tecido que reveste os arcos delimitadores das fendas faríngeas desenvolve-se e origina as brânquias. Nos terrestres, se fecham e desaparecem no decorrer do desenvolvimento embrionário. Então, todos nós, no nosso desenvolvimento embrionário, temos fendas faríngeas que ficam aqui na região interna do pescoço. Em seres aquáticos, essas fendas se abrem e criam capinhas para cobrir, que é o caso das brânquias dos peixes. No caso dos humanos, essas fendas se fecham no desenvolvimento embrionário e gera apenas a faringe, que é uma região que a gente tem aqui atrás da boca, onde passa a comida, e a gente não tem nenhuma abertura, porque a gente não respira embaixo d'água e a gente também não tem essa necessidade, porque nós somos terrestres. Então, com isso, no processo de evolução, os terrestres perderam as fendas faríngeas, enquanto os aquáticos desenvolveram essas fendas para respiração. Os embriões de cordados têm uma região do corpo que se prolonga além do ânus, chamado de cauda pós-anal. O desenvolvimento e a função da cauda nos animais variam nos diferentes grupos. Pode servir para nadar, no caso dos peixes, pode servir para apoiar o corpo, no caso, por exemplo, de cangurus, para ataque e defesa e para aprender objetos. Ataque e defesa, por exemplo, no caso de camaleões ou de iguanas. E para aprender objetos, no caso, por exemplo, de macacos, que eles seguram coisas com a cauda. Em algumas espécies, entre elas a espécie humana, a cauda desaparece completamente durante o desenvolvimento embrionário. Aqui a gente tem aqui uma imagem representativa sobre o que falou. As fendas faríngeas que se desenvolvem nas brânquias. Aí aqui, deixa eu só afastar para cá, esse daqui. Então, aqui a composição interna de um organismo cordado, né? Que ele é um celomado, então ele tem a endoderme, que fica aqui no interior. Ele tem a mesoderme, que fica aqui na parte externa. E a epiderme, que é a ectoderme, que fica aqui na parte mais externa, aqui do meio. Bem aqui no interior tem um tubo digestivo, a cavidade do celoma, a notocorda, o tubo nervoso dorsal. Aqui essa outra imagem do lado já é um corte mais transversal sobre o desenvolvimento de como seria esse organismo aqui, ó. Esse organismo cortado assim, né, no comprimento. Então, no comprimento, que é um corte longitudinal, eu vou ter aqui o tubo nervoso, logo embaixo a notocorda, mais embaixo a gente tem o tubo digestivo, e aqui já o ânus, ó, que é todo o sistema digestivo vai estar aqui, o desenvolvimento da cauda pós-anal e a epiderme que recobre todo o organismo, certo? Então, na aula de hoje era isso. No vídeo que eu vou estar postando para vocês, eu vou estar falando um pouco sobre os protocordados. E aí, esse vídeo aqui eu vou postar também lá no site, que vai ser o vídeo da videochamada. Eu vou tentar ficar gravando agora para não ficar meio perdido as aulas, porque nas aulas anteriores eu não dava tanta aula, mas o nosso assunto é muito longo. Então não dá para não dar aula ao vivo e ter aula por vídeo, certo? Aí lá no outro vídeo, depois de protocordados, eu passo a atividade relacionada a essa aula e a aula do vídeo. Só relembrando, quem não entregou o trabalho, que não conseguiu entregar até segunda-feira, que não conseguiu fazer, façam, que eu estou deixando entregar até amanhã e no máximo até segunda, apesar de não ter a mesma nota de quem entregou segunda passada.
eu ainda tô dando esse tempo a mais para que vocês não fiquem sem nota, certo? Então a gente... Eu entreguei sexta-feira passada. Tudo bem. Não, eu fui na escola, eu olhei alguns trabalhos, mas eu vi que estavam faltando. Por isso que eu tô falando que quem não tiver entrega e conseguir entregar, eu tô dando esse prazo, mas não vai ganhar a nota máxima. Não tem como ganhar a nota máxima, mas tem como não ficar sem nota. E ainda vai ajudar na exposição quando a gente for fazer, certo? Eu vou fazer a chamada e a gente encerra. Quem eu for chamando já pode ir saindo.